Os carros de Fórmula 1 de 2026 estão chegando e eles serão completamente diferentes do conjunto de regulamentos anterior. Os estilos de pilotagem vão mudar. A forma como você aborda a entrada e a saída de curva será totalmente diferente neste novo estilo 50-50 elétrico dos carros de F1. E, no geral, a mentalidade para o fim de semana de corrida vai mudar para esses pilotos. E, claro, com isso vem o estilo de pilotagem, como eles vão conduzir o seu fim de semana. E qual será o novo estilo de pilotagem para este novo período da Fórmula 1? Porque com este novo conjunto de aerodinâmica ativa e gerenciamento de energia, esses carros se tornarão muito mais complicados, especialmente no início. Mas vamos começar falando sobre a era de 2022 a 2025 e o que era exigido dos pilotos para realmente terem muito ritmo nesse conjunto de regulamentos. Para entendermos o quanto eles precisam mudar para 26, é bom saber o que eles tinham que fazer no conjunto de regras anterior. E claro, Max Verstappen foi de longe o melhor piloto neste regulamento. Ele não apenas teve o melhor carro na maior parte do tempo, mas meio que abriu o caminho de como cada piloto precisava dirigir esses carros para extrair o máximo de ritmo. Esses carros eram extremamente rígidos, e até Max Verstappen declarou oficialmente que o G vertical que eles atingiam em algumas ondulações na pista era de cerca de 9G, o que é insano de se pensar, mas mostra a rigidez do carro e o que era necessário para ter uma carga aerodinâmica muito equilibrada, já que esses carros dependiam muito do assoalho para ganhar tanto desempenho. Claro, tivemos todo aquele problema no início em 2022 com o porpoising, mas as equipes acabaram resolvendo isso rapidamente, mas a altura do solo era extremamente importante para ganhar ritmo na pista essencialmente de graça. Esses carros em curvas de alta velocidade foram os mais rápidos que já vimos, praticamente fazendo o pé embaixo em curvas que nunca vimos serem feitas assim. Mas como eu disse, nas zebras e em qualquer uma daquelas ondulações na curva, era um grande incômodo de lidar, e às vezes víamos acidentes por causa disso. Duvido que veremos a mesma quantidade de abandonos que vimos entre 22 e 25 por causa do desgaste da prancha, porque isso não deve ser um grande problema nos novos regulamentos. As alturas do solo serão maiores, mantendo um alto desempenho. Mas mesmo um milímetro mais próximo importava para os carros anteriores. O estilo de pilotagem exigia um pouco de sobreesterço, porque eles eram muito pesados, parecidos com barcos, e as curvas de baixa velocidade eram muito ruins para praticamente todo mundo, a menos que você pudesse controlar o carro como o Max fazia. Suavidade, mas usando o sobreesterço para realmente girar o carro. Lewis fez algo semelhante nesse caso, mas com um pouco mais de deslizamento. Lewis nunca conseguiu se adaptar realmente a esses regulamentos por esse motivo. 23 foi um ano de bastante sucesso, mas foi porque o carro estava bem equilibrado, embora nunca fosse o mais rápido. Uma frenagem em curva bem profunda que deixava a traseira escorregar só um pouco para apontar o bico e depois acelerar o mais rápido possível para contornar aquela curva e usar aquela velocidade em linha reta. O substerço realmente matava o tempo de volta nesses carros e perdia muita velocidade no meio da curva, e esses ajustes rígidos eram muito difíceis de corrigir sem sacrificar a força descendente, downforce geral. George realmente falou sobre isso em 2023 e Valtteri Bottas, desde o início, dizia o quanto isso incomodava ao dirigir. Mas essa era definitivamente exigia muita confiança em ser suave, aceitando se o carro deslizasse um pouco, mas tendo controle para manter os pneus na janela de temperatura. Mas em 2026 será uma mudança completa de como esses carros eram dirigidos, então vamos falar sobre isso. Agora, esses carros são feitos para serem mais ágeis. Já tivemos um relatório de que todos estarão acima do peso. Acho que isso era esperado, provavelmente para a segunda, ou talvez até para o início da terceira temporada, teremos todos esses carros no limite de peso, enquanto tentam maximizar seus pacotes aerodinâmicos ao redor deles. Mas 30 quilos a menos farão diferença quando atingirem essa marca, e os carros são um pouco menores. Portanto, eles serão um pouco menos equilibrados do que estes eram. E claro, os 30% a menos de downforce geral acompanham o que eu tenho dito. O carro parecerá menos carregado do que o conjunto anterior de regulamentos. Aqui estão algumas mudanças importantes que os pilotos terão que fazer para este novo período da F1. Unidade de potência e gerenciamento de energia. Já ouvimos pilotos mencionarem isso. Às vezes, reduzir a marcha nas retas para ter mais potência na próxima volta ou para o próximo conjunto de curvas. Eles precisam gerenciar essa recuperação de energia de forma mais ativa, usando a frenagem para carregar a bateria e depois implantando-a estrategicamente. O push to pass será essencial nas corridas, e na verdade, o lift and coast. Então talvez a Ferrari esteja um passo à frente de todos os outros. Eles têm pensado com a cabeça um pouco visando 2026. Obviamente isso é uma piada, mas o lift and coast não será como no conjunto anterior, onde era um gerenciamento para a prancha. Mas neste caso, tirar o pé e rolar para ter mais bateria para usar nas retas ou para oportunidades de ultrapassagem. Os carros terão significativamente menos downforce e as alturas do solo não serão tão importantes, mas os acertos, claro, serão cruciais não importa o quê.
Como terá aerodinâmica ativa, você vai querer que esse equilíbrio seja praticamente neutro. Os elementos móveis das asas dianteira e traseira exigirão comandos constantes do piloto e mudanças de ajuste durante o TL1, 2 e 3. E depois, claro, naqueles fins de semana de sprint. E como eu disse antes, serão carros mais ágeis, o que os tornará mais difíceis de pilotar, potencialmente tornando a pilotagem em pista molhada um pouco mais desafiadora. Mas eles também estarão em uma configuração de alto downforce para pilotagem na chuva. Mas aquele difusor é bem grande. Ainda acho que veremos muito spray durante esses regulamentos. Os pilotos adaptáveis se sairão melhor na primeira temporada, e isso importará especialmente para os veteranos. Carlos Sainz e Alex Albon falaram em um podcast sobre as regras de 2026 e como elas são diferentes no estilo de pilotagem, e que o começo vai premiar o cérebro em vez do talento bruto. Isso significa que todo piloto tem que estar aberto para descobrir suas fraquezas desde cedo. E que não vai ser apenas sobre quem consegue pisar mais fundo nas curvas e ter mais ritmo na entrada e explodir no pedal na saída, mas sim descobrir o que esses carros exigem. Não será apenas 100% do seu estilo de pilotagem. A diferença será feita em quem consegue se adaptar rapidamente e quem trabalha mais para encontrar o ajuste exato de que precisa. Como eu disse, espero que esses carros sejam muito melhor equilibrados, então não acho que o substerço ou o sobresterço serão tão punidos no novo conjunto de regulamentos. Carlos Sainz foi um daqueles pilotos que teve dificuldade para se adaptar a esses carros no início de 2022, enquanto Leclerc foi o contrário, porque Carlos prefere um pouco de substerço. Ele consegue girar o carro mesmo com aquela característica de barco, mas Charles sempre gosta daquele estilo que escorrega a traseira e aponta o bico. Você provavelmente poderá usar esses carros de ambas as formas. O sobresterço, na minha opinião, é sempre a maneira naturalmente mais rápida de dirigir, mas cada piloto tem sua preferência. Controlar o atraso do turbo nas curvas também será interessante, e isso vai junto com o gerenciamento de energia. Você precisa ter uma alta capacidade mental para explorar esses sistemas. Pilotos como Lewis, Fernando Alonso, Max Verstappen, George Russell e até Charles Leclerc. E embora nem todos sejam tão veteranos quanto Lewis e Fernando, eles trabalham muito. Eles mexem no volante constantemente para tentar extrair o máximo de ritmo do carro. E isso será exigido, o jogo mental, para realmente descobrir essas fraquezas e avaliar o que é necessário deste carro e do meu estilo de pilotagem. Eu acho que alguns dos estreantes vão depender um pouco mais do ritmo bruto, se acostumando com esses carros. Portanto, tirar o pé e rolar nas curvas e apenas levar essa velocidade mínima na curva será difícil para eles no início. E eu acho que os pilotos veteranos terão essa vantagem. Talvez na metade da temporada possamos ver os novatos se recuperando. Seria muito impressionante vê-los praticamente no mesmo nível desses pilotos de imediato, mas eles foram muito bons em 2025, então é difícil duvidar deles também. Mas, no geral, o que tornará um piloto mais rápido nestes regulamentos, com base em tudo que ouvimos, é a suavidade, a precisão e os pilotos que estão dispostos a ceder um pouco para ganhar muito mais na tarde na corrida. A agressividade tem que ser controlada na entrada das curvas e o quanto de bateria você está drenando ao longo da volta. E os pilotos que conseguem lidar com carros que escorregam e não têm tanta aderência mecânica quanto os anteriores, eles serão beneficiados. A frenagem será essencial aqui, e eu acho que Lewis Hamilton é um dos melhores pilotos quando se trata de frenagem. E embora ele não tenha mostrado isso em 24 ou 25, você pode olhar para toda a sua carreira e ver quão bom ele era nos freios, se não o melhor. Agora, você vai frear mais cedo com esses carros e carregar mais momento, algo que Lewis não faz necessariamente. Ele gosta de fazer o V na curva e usar sua frenagem a seu favor para ganhar tempo nessas curvas. Dito isso, vejo ele extraindo um pouco mais no lado regenerativo por causa de quão bom ele tem sido nas frenagens. Ele vai precisar disso. Ainda acho que é uma dúvida se esses regulamentos realmente vão se adequar a Lewis, mas não acho que vão prejudicá-lo tanto quanto o conjunto anterior de carros, porque ele não conseguia fazer o que gostava com aqueles carros pesados como barcos. Então, eu ainda não descartaria o veterano campeão. Digo, ele é um dos melhores. Ele tem que provar isso este ano. Eu acho que ele ainda tem lenha para queimar. Um piloto que pouca gente mencionou, mas Alex Albon, eu acredito, terá um estilo de pilotagem quase perfeito entrando nesta nova era da Fórmula 1. Curiosamente, olhando para 2023, onde o carro da Williams só era rápido praticamente nas retas e era muito difícil nas curvas, que foi onde obviamente Logan Sargent teve dificuldades, Alex Albon descobriu o caminho. Ele carregava muita velocidade, freava mais cedo e usava muito momento na entrada da curva, que é o que se exige desses carros de 2026. É uma maneira difícil de dirigir porque exige que o carro esteja equilibrado e muita confiança de que ele não vai escapar. Você perde ritmo, desgasta seus pneus, mas Alex fez um ótimo trabalho. Ele estava marcando todos os pontos em 23 e fez aquele carro funcionar, mesmo sendo um carro bem ruim no geral.
Fernando Alonso é um dos reis da adaptabilidade no grid, se você me perguntar. Agressivo quando necessário, mas pode dirigir um carro de forma muito suave se necessário também. Ele contorna os problemas. Quero dizer, já ouvimos dirigir um carro que tem tanto sobreesterço quanto subesterço e ainda extrair muito ritmo. E ele tem muita agudeza mental. Quantas vezes ouvimos esse cara no rádio assistindo a tela da TV, vendo o que os outros estão fazendo e adaptando sua corrida com base nisso? Mesmo na jovem idade de 44 anos? Mas eu acredito que ele é um daqueles pilotos que vai tentar abusar dos sistemas. Tentar encontrar truques de regeneração ocultos ou usos ideais do modo de ultrapassagem. Ele já dirigiu carros que escorregam. Ele prefere algum subesterço, mas honestamente, a essa altura, para mim, Fernando é provavelmente um dos pilotos mais completos quando se trata de ser capaz de dirigir um carro com ou sem deslizamento. E embora eu ache que ele não está mais no seu auge de idade, ele ainda é muito bom. Agora, é claro, Max foi a referência para o conjunto anterior de regulamentos. E embora ele dirija com um estilo suave, porque o carro é muito frente de bico, o carro em si é agressivo, muito pontudo, e isso não será necessariamente a vantagem de Max Verstappen nesses novos carros. Ele era super rápido e muito bom em controlar o carro em alta velocidade, mesmo com sobre- ou subesterço. Sua maior fraqueza, na minha opinião, se é que podemos chamar assim, são as curvas de baixa velocidade quando o carro não quer virar por causa de seu estilo natural. Mas Max é super adaptável. O cara entrou em um carro de GT3 e venceu logo de cara. Então não espero que ele falte em nenhum lugar, mas não acho que ele terá a mesma vantagem. Tipo, esses carros não necessariamente se adequarão ao estilo de Max Verstappen. Será mais equilibrado para todos. E Max gosta de ir no limite às vezes. Ele vai precisar do lift and coast pelo menos um pouco nestas novas regras. George Russell é outro piloto que eu acredito que vai se destacar nessas regras de 2026. Suave, muito semelhante ao Alex Albon. Ambos dirigem com um pouco de sobesterço, mas nada como Max Verstappen no que diz respeito a ter a frente tão direta. Se algo, eles preferem um carro mais equilibrado. Você vai precisar que a traseira esteja estável se for entrar na curva com muita velocidade, o que é exigido desses carros. E ele tem uma abordagem muito cerebral, semelhante à de Fernando Alonso. Decifra mapas de energia e, em geral, mexe naquele volante para tentar extrair o máximo de desempenho possível. Ele é super preciso. Há muito pouco deslizamento quando ele está dirigindo, e ele é muito reto em suas frenagens, mas carregando tanta velocidade ao longo da curva. Muito parecido com Jenson Button. Eu acho que ele será um dos principais candidatos. Há muitos outros pilotos para cobrir. Lando Norris, Oscar Piastri, Carlos Sainz. Todos eles podem ser rápidos, mas a adaptabilidade será exigida. Acredito que, naturalmente, os estilos de pilotagem de Albon e George Russell parecem ser os favoritos para mim no momento. Ligeiramente para o lado do sobesterço, mas não tão agressivos como Max ou Charles, por exemplo. Acho que eles têm que moderar um pouco. Os pilotos que conseguem dirigir em ambos os estilos e conseguem controlar o carro durante a curva serão os mais beneficiados. Portanto, o que é necessário é cérebro, suavidade e adaptabilidade. Será crucial para este período de regulamento que qualquer piloto realmente se destaque. Acredito que os veteranos começarão em um nível mais alto e os novatos farão seu caminho ao longo da temporada com base nos dados e na compreensão do carro. E claro, muito disso é hipotético, porque os carros de 2026 não saíram, não os vimos na pista. Mas com base no que ouvimos nesses regulamentos, o quanto de tempo eles estarão atrás do conjunto anterior, que é cerca de 3 segundos por enquanto, as curvas sendo um pouco diferentes em sua abordagem, como eles terão que frear mais cedo, e será mais difícil segurar um carro arriscado e instável por causa daquele modo de reta. Podemos falar sobre isso, mas eu adoraria ouvir sua opinião nos comentários abaixo. Quem você acredita que será o mais forte? Como eu disse, apresentei meus 2 pilotos e falei sobre os regulamentos em geral. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Por favor, deixe um like, se inscreva e até a próxima!